pensar nisso, né? A gente tinha que tornar de maneira mais popular Libras, né? É algo tão necessário no nosso dia a dia, né, amiga? É o básico, né? E acho que a gente se sente impotente quando quer se comunicar com uma Verdade. pessoa, né, que não Muitos escuta. conseguem ler a boca da gente, isso ajuda muito, a leitura isso. labial, né? Então, De quando eu tanta converso, agilidade que eles adquirem. eu tento falar de uma maneira mais fácil de entender. É. Mas realmente eu acho que é algo que a gente deveria aprender. Deveria estar no currículo de todo mundo na escola. Ao invés de aprender inglês, primeiro aprender Libras. Adicionar. Porque a gente tem muito currículo brasileiro que depende de Libras para se comunicar. Então a gente tem que conversar com todos que estão perto da gente. E hoje em dia Não é? mesmo existem programas que já tem o tradutor ali. Eu vejo muito na internet. É verdade. Nossa, vários. É E verdade. que legal, né? Pelo menos na internet, acho que isso é algo mais atual. Aqui na TV a gente tem o close caption, que você pode acionar, né? A Isso pessoa mesmo. aciona e traduz Pra poder aí ter em ali a letras legenda. o que a gente está falando, a legendinha. Gente, o programa de hoje está muito importante, muito especial. A gente começa a semana falando de saúde e saúde do intestino. Falam que é o segundo cérebro, falam que é muito importante para a imunidade. Será? Nossa, pois é. Esse é o nosso assunto central, mas também tem outros destaques do Falando Nisso, a gente vai ver. O Falando Nisso Band está no ar. Microplásticos, cientistas encontram amostras no coração. A pesquisa publicada numa revista científica indica que o material pode ter sido inalado ou ingerido e que em contato com o sangue pode se prender aos glóbulos vermelhos e afetar a capacidade de transporte de oxigênio. Inteligência artificial movimenta mercado de trabalho. Para os especialistas do setor, com um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, muitas profissões serão criadas a partir da evolução da inteligência artificial, principalmente atividades mecanizadas e padronizadas. Mercado pet bilionário não para de crescer. Por isso, bichos um pouco mais independentes vêm caindo cada vez mais na graça dos brasileiros que não abrem mão de uma companhia animal. As aves já são o segundo tipo de pet mais comum no país, à frente até dos gatos. Muitas espécies, como as calopsitas, por exemplo, são dóceis, divertidas e permitidas criar em casa. Vai lá, amigão. E no estúdio a nossa conversa é sobre a saúde do intestino. Segunda-feira, dia 21 de agosto, o Falando Nisso Band começou. Vamos de mensagem para começar o programa, então, e ajudar a sua semana também? Quando você for pensar no seu futuro, você tem que pensar sobre a sua saúde, você vai criar bons pensamentos sobre isso. Mesmo que hoje aponte um futuro duvidoso, né, incerto, com os bons pensamentos, a gente pode nutrir a fé para a vitória. Ai, que legal, amiga, isso mesmo, né? Não é isso? É encher a cabeça, a mente de coisas boas. De coisas boas. Isso pode até mudar o que a gente vive hoje. É a fé. E um né? exercício diário, na verdade, para a gente talvez inverter o pensamento, é ver coisas bobas, mas que funcionam, sabia? Por exemplo, videozinhos assim na internet de gato, de cachorro, que a gente já vai mostrar na reportagem sobre a questão das aves. Ver vídeo de criança também. Pra sair te dessa, traz um entendi, humor. muito legal. É uma inversão Quem de sai pensamento. dessa coisa ruim que às vezes você tá... Isso, e parece uma preenche coisa com- boba, mas funciona. Por isso que quem tem cachorro diz que é muito bom pra isso também, né? Quem tem filhos, quando não tá aprontando, quando tá aprontando, aí fica difícil. Gente, vamos de sorteio? Temos 3 sorteios. O primeiro que eu quero comentar com você é do kit da Polipet. Fácil demais, você vai curtir essa fotinho que tá no @Falando Nisso Band. E nos comentários você marca 2 amigos, isso por comentário, tá bom? Último dia do mês a gente vai conhecer a pessoa sortuda. Bora ver o outro kit da Ortovip. Tem uma escova elétrica muito legal e outros produtos também que estão dentro ali dessa cesta. Todos para cuidar da sua saúde bucal. Para participar, basta curtir a foto que está no nosso Instagram, essa foto aí, né, do Luquinhas, marcar 2 amigos por comentário e também seguir a Ortovip, tá bom? É assim, ó, @Ortovip_oficial. No mesmo dia, no final do mês, a gente também vai fazer o sorteio. E tem um kit Academia da Sicredi, que são 2 mochilas para você, sua amiga ou seu amor irem treinar. Tem garrafinha também squeeze personalizada da Sicredi. Você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentários e também seguir o @Sicredi Vanguarda e pronto, você já vai estar participando. É isso. Vamos dar uma olhadinha então na nossa enquete com 2 perguntas que você também pode responder, tá? O seu intestino funciona bem?
Nossa, 67% dizendo que não. Nossa, é alto mesmo, né, amiga? Meio que Caramba! assustei agora também, achei que fosse meio a meio ali, Eu né? também. Sabe quando o seu intestino não está bem? 78% dizendo que sim. Pois é, gente, a saúde do intestino, vamos combinar que ela acaba influenciando de alguma forma todo o corpo, não é verdade? Aliás, tem quem diga que ele é tão importante quanto o nosso cérebro, né, Rafinha? É isso. Como manter, então, a boa saúde do nosso intestino? O nosso convidado, o nosso entrevistado de hoje é o proctologista, o Dr. Rodrigo Bruno. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui e ajudando a tirar essas dúvidas, né? Doutor, a gente adiantou aqui que o intestino é muito importante, mas Sim. a gente queria ouvir de você. Qual que é a importância da gente ter um intestino funcionando bem, uma saúde intestinal ok? Eu acho que a principal coisa é quando o intestino está funcionando bem, a gente sabe que a saúde, que toda a parte da alimentação e absorção de nutrientes estão sendo feitas regularmente e causando um bem-estar e propiciando a pessoa se sentir bem e ter uma saúde mais repleta de todas as atividades que ela possa ter. Então, eu acho que o intestino funcionando bem, a pessoa se sente bem e aí acaba a imunidade, que é a defesa do corpo, também indo atrás e aí tudo começa a funcionar dentro de uma engrenagem, né? Doutor, falando sobre a imunidade, é verdade mesmo que cerca de 80% das células imunológicas se encontram no nosso intestino? O intestino ele tem muitas células que trabalham com a imunidade, né? De 70% a 80% está ali relacionado à parte intestinal. Por quê? Porque ali a mucosa intestinal ela acaba fazendo essa absorção dos nutrientes e ali também tem muita célula ligada à imunidade. Então isso faz com que toda essa parte imunológica e o intestino sendo um órgão muito grande, né? O intestino tem todo o intestino grosso, o intestino fino, se você pegar você vai ver que ele tem uma grande dimensão. Isso faz com que a nossa microbiota, que são aquelas bactérias do intestino, funcione de uma maneira que a nossa imunidade acaba funcionando bem também. Doutor, pensar um pouquinho então na microbiota, né? Vou só explicar o que seria essa palavra mesmo. Então, essa questão da saúde intestinal está ligado totalmente uma coisa a outra. Sim, a microbiota são todas aquelas bactérias que vivem no nosso intestino e que fazem bem para a pessoa. Então, as bactérias elas podem, às vezes, causar infecções, que é aquele problema que a gente tem, mas na microbiota intestinal elas acabam ajudando na digestão. E isso faz com que a gente absorva os nutrientes e elas são comensais, ou seja, ela mora no nosso intestino e faz o bem para o nosso intestino. E é isso que a gente precisa ficar atento se elas geralmente estão sendo repostas. Por isso que às vezes tem os microbiotas, que são aqueles probióticos, tem toda aquela parte que a gente tenta repor para aquilo funcionar bem. Então, doutor, por exemplo, quais são os fatores que podem prejudicar a microbiota? Eu acho que assim, às vezes quando a gente tem um quadro, por exemplo, de intestino preso, constipação, acaba saindo da nossa normalidade. A gente pode até discutir por que as pessoas depois acharam que o intestino não está funcionando bem. A gente tem um parâmetro para isso. Diarreias também, há mais de uma semana, 10 dias, também faz as bactérias que moram no nosso intestino ficarem desreguladas. Isso vai acabando quebrando toda aquela parte de imunologia da barreira da mucosa intestinal, isso acaba causando problemas. Então, a nossa microbiota a gente tem que tentar preservá-la, fazendo o nosso intestino funcionar bem, sem ficar muito preso ou muito solto. Mas, por exemplo, tem medicações ou hábitos que prejudicam isso? Sim. Se a gente começar a comer muita gordura, muita fritura, comidas muito condimentadas que irritam a nossa mucosa intestinal, se a gente começar, às vezes tem pessoas que exageram um determinado tipo de alimentos, isso pode causando essa alteração no nosso intestino e prejudicar essa microbiota e toda essa imunidade relacionada a ela. Interessante você falar de remédio, amiga, porque assim, volta e meia a gente precisa tomar um antibiótico, né? Sim. Aí a gente pensa assim, até pela palavra, né? doente. Antibiótico. Aí tem o probiótico, né? Que geralmente faz bem para o intestino. O antibiótico, que é uma substância, é um medicamento que a gente acaba sempre tomando, né? Uma dor de garganta à criança. Isso. Ele prejudica também o intestino? Isso é bom a gente deixar bem claro, Lucas, é uma ótima pergunta. Por quê? A gente tem os probióticos, são essas bactérias que moram no nosso intestino que a gente tenta repor para poder deixar o intestino funcionando bem. Os antibióticos a gente usa para matar uma bactéria que não está necessariamente no nosso corpo, no dia a dia, e que está causando uma infecção. Mas isso é importante você falar, porque quando a gente toma um antibiótico, além dele agir naquela área que está com infecção, melhorando a pessoa por causa daquela infecção está causando mal, ela também pode agir nas outras bactérias boas do intestino. E isso pode causar uma alteração intestinal. Então, às vezes, a pessoa que acaba tomando um antibiótico, às vezes, para o dente,
ela sente que às vezes o intestino dela fica um pouquinho solto depois ou alterado. Isso é porque aquele antibiótico agiu no dente e também agiu na microbiota intestinal. Então, às vezes, a gente precisa repor essas bactérias, provavelmente com os probióticos e às vezes até outros antibióticos para poder recuperar isso. Então, é sempre bom quando for usar um antibiótico e sentir que o intestino mudou um pouquinho, procurar um proctologista para poder a gente ajustar isso, mas sempre usar o antibiótico prescrito pelo médico, para não ficar com medo de mudar o intestino, mas sempre usar o antibiótico para poder sanar, ou seja, melhorar aquela infecção. Bom, agora a gente vai falar de algo que acontece com muitas pessoas, que é a questão da constipação, né? Demorar para ir ao banheiro. Por que isso ocorre, doutor? Então, a gente tem um parâmetro, acho que eu vi ali a pesquisa, o pessoal falou que muitas pessoas acham que o intestino não funciona bem. Funcionar o intestino bem pode ser até uma vez a cada 3 dias ou até 3 vezes ao dia é um parâmetro de intestino funcionar bem. Não necessariamente precisa ir no banheiro todo santo dia. A gente pode ir no banheiro uma vez a cada 2 dias, desde que você se sinta bem, se sinta que o intestino funcionou bem, não machucou, não saiu sangue, não está muito preso. E até 3 vezes ao dia também não é diarreia. Se funcionou bem, a consistência das fezes for normais. Então, pode ser de uma vez a cada 3 dias ou até 3 vezes ao dia é o parâmetro normal. Então, você não precisa ir no banheiro todo dia. É óbvio que se a pessoa for no banheiro todo dia, ela acaba se sentindo melhor. Então, o intestino preso é quando a pessoa começa a ir no banheiro após 4 dias. Isso começa a levantar o sinal que o intestino dela está um pouquinho preso. Normalmente ligado à falta de líquidos e fibras. Mais de 80% das pessoas é por causa disso. Criança é a mesma coisa? Nas crianças a mesma coisa. 4 dias? Acaba sendo 4 dias. Só que as crianças, elas acabam, dependendo, né? A gente tem que oferecer líquido, né? Elas estão mais ativas, o exercício também ajuda isso. Então, se a criança tem um intestino que funciona uma vez a cada 4 dias, é bom já levantar assim, a suspeita que ela está ficando com o intestino um pouquinho preso, sim. Excelente. A gente está recebendo já algumas perguntinhas. Vou lembrar você e reforçar aqui o WhatsApp. Está aberto, viu? Está on para você, então, conversar com o doutor e deixar a sua pergunta. No próximo bloco a gente volta respondendo. 997167989. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias. Seguinte, que jogar lixo na rua ou no mar afeta totalmente a vida dos animais é um fato que a gente pode comprovar, né? Com tantos animais em extinção, sendo mortos por garrafas plásticas, canudos. Você já viu imagens? É triste, amigo? né, amiga? Nossa, eu já vi imagem assim de tartaruga presa por anéis assim Ou de alguma tirando, coisa. eu já vi que tirando colocaram da no mar. boquinha, do narizinho Ai, dela. é triste demais. É muito triste mesmo. Mas agora um alerta, e talvez esse até ajude alguém que só pensa em si próprio a parar de poluir o mar, por exemplo, viu? Cientistas acharam pela primeira vez microplásticos num coração humano. As partículas têm cerca de 5 milímetros de comprimento e são liberadas no ar, na água e nos alimentos por plásticos de uso único, como talheres e copos. Médicos do Hospital Anshen, na China, encontraram 9 tipos de microplásticos, comuns em roupas, embalagens de alimentos e tintas, em diferentes amostras de sangue e tecido cardíaco de pacientes com histórico de problemas no coração. A pesquisa, publicada numa revista científica, indica que o material pode ter sido inalado ou ingerido e que, em contato com o sangue, pode se prender aos glóbulos vermelhos e afetar a capacidade de transporte de oxigênio. A gente poderia ter sintomas associados do tipo reações alérgicas, dor de cabeça, alterações respiratórias, alterações inflamatórias do pulmão, precipitando, né, ou desenvolvendo crises de asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e até alguns tipos de câncer. Muito sério, né? Demais. Então, acho que de repente agora alguns vão começar a pensar Vão 2 ficar vezes, assustados. por cuidar da própria saúde, já que não pensavam nos bichinhos, vai pensar em si, né? Bom, no próximo bloco a gente volta trazendo destaques da web, aliás, foi o final de semana que tanta coisa aconteceu, né? E a previsão do tempo também para você. E mais sobre a saúde do intestino com o Dr. Rodrigo Bruno. Pode mandar sua pergunta também, que a gente já mostra no próximo bloco. Até já!
Falando Nisso Band. Oferecimento. Volta para conversar com você que está pensando em fazer uma graduação. Para tudo e presta atenção no que eu vou te contar, viu? É hora de decidir, é agora, viu, gente? Estamos no mês de estudante da Unifael, com a melhor oportunidade do ano para você pensar no seu futuro e economizar. Graduação EAD com 50% de desconto em todos os cursos. Isso mesmo, gente, em todos os cursos, sem contar que é a formação mais rápida do mercado. Tem a duração de a partir de 18 meses, isso dá 1 ano e meio. E não acaba aí não. Você fazendo a sua inscrição durante esse mês, ainda concorre ao sorteio de 7 iPhones. Qualidade Unifael, a maior especialista em ensino à distância do Brasil, que agora também oferece cursos na modalidade presencial. Mas nada de esperar então, a promoção do mês estudante Unifael só vai até o dia 31 de agosto. Então não dá para perder tempo não, tem que correr agora para fazer sua inscrição. O site é unifael.edu.br, tem o 0800 também, 0800 642 6002. Tem que fazer rápido, tem que fazer melhor, tem que fazer o quê? Unifael. Águida. Bom, o tema hoje é sobre a importância da saúde intestinal e o assunto desse segundo bloco a gente vai falar sobre constipação, vai continuar falando. E o nosso entrevistado é o doutor Rodrigo Bruno, é proctologista, mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, tem perguntinha dos telespectadores, vamos dar uma olhada. Estou aqui com o Marcos. Marcos, eu quero saber se você cuida da saúde do seu intestino. Sim, não como qualquer coisa, sou professor de educação física, me alimento bem, não bebo nada alcoólico, vinho de vez em quando só. E você acha que a atividade física ajuda no funcionamento do intestino? Sim, porque eu tenho 55 anos, nunca tive uma dor de cabeça, nada. Não como coisas muito gordurosas, frituras, essas coisas assim. Vamos ver no estúdio com o Dr. Rodrigo, se realmente isso pode acontecer. Então, a gente tendo uma prática de atividade física regular, isso ajuda na saúde do intestino? Ajuda muito. Então, ele realmente resumiu ali o que a gente está tentando passar para todo mundo. Ele tem atividades físicas regulares, principalmente aeróbicas, que é o exercício que você faz, correr, nadar. Isso faz com que o intestino acabe se movimentando mais e funcione mais. Né? Então isso é verdade. Bom. Atividade aeróbica ajuda. Ajuda muito. Ele falou que toma bastante líquido, não come excesso de gordura, fritura. Então, tudo que ele está fazendo direitinho para o intestino dele funcionar bem. Muito bom. Legal, bora né? então falar sobre constipação, né? Meu Deus. Vamos entender primeiro o que é a constipação. A constipação, ela é o intestino preso, né? E esse intestino, geralmente, após 4 dias, se você acaba não indo no banheiro, é considerado constipação. Ela pode ter várias causas. A principal delas é falta de líquidos e fibras. Fibras, folhas verdes, basicamente. E os líquidos, água, suco, água de coco, a falta de líquido durante o dia acaba prejudicando e deixando o intestino mais preso, porque a junção das fibras com o líquido faz com que o intestino consiga fazer o bolo fecal, que é a massa das fezes, e isso fazer o intestino funcionar melhor. Isso é o que faz a grande maioria das pessoas ter o intestino saudável, essa junção de líquidos e fibras. Perfeito, doutor. Tem perguntinha chegando pelo nosso WhatsApp 99716-7989. Pode mandar que a gente coloca para vocês. Vamos ver a primeira perguntinha que chegou aqui, para o doutor responder para a gente então. Por favor, Rafinha. Vamos lá, doutor. Chegou, aí. A Gislaine, ai que interessante, olha. Oi, querida, obrigado pela pergunta, viu? Sou bariátrica e acompanho alguns bariátricos que sofrem com SIBO. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa doença? Já que vejo muito pouco sobre. SIBO, doutor, eu nunca ouvi falar. SIBO, a gente acabou tendo agora um supercrescimento bacteriano, que são bactérias que não são comensais, aquelas bactérias que moram no nosso intestino, que acabam se proliferando, ou seja, aumentando o seu número e mudando o hábito intestinal. Elas não são tão facilmente detectáveis pelo método normal, que é o exame de fezes, né? Tem que ter um exame específico. Isso a gente acaba fazendo porque as pessoas que fazem bariátrica, geralmente elas podem ter 2 tipos de cirurgia, mas a grande maioria tem uma cirurgia que muda também o intestino fino. Ela tem uma reorientação do intestino fino. E isso faz com que essas bactérias acabem se mudando com mais frequência, fazendo com que outras bactérias que não moram no nosso intestino cresçam. E quando elas crescem, elas fermentam e acabam aí assim mudando o hábito intestinal. Então a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, é uma alteração que a gente acabou descobrindo mais recentemente
e tratando com determinados remédios, podem ser até antibióticos, dependendo da microbiota, probióticos, para poder restabelecer isso. Então, é uma ótima pergunta a gente ficar atento a essas pessoas que têm o intestino alterado por mais tempo, pode ser essa SIBO. Legal, doutor. Tem mais perguntinhas chegando? Vamos dar uma olhada na próxima? Colocar na tela, por favor. Será que a gente tem aqui? Acho que foi. Aê! Isso, Lázaro. Oi, Lucas e Águida. Por 2 vezes precisei de internação hospitalar devido à obstrução intestinal. Numa delas, houve cirurgia, vindo em seguida uma sepsemia, né? Qual o melhor conselho médico para quem tem predisposição para essa questão de saúde? Obrigada, viu, Lázaro, pela sua participação. Excelente pergunta do Lázaro. A questão do Lázaro ela tem algumas particularidades. Essa obstrução intestinal, que é o intestino, ele acaba tendo obstruído, ou seja, tem alguma obstrução, alguma coisa fazendo ele não funcionar direito. Isso pode ser alguma lesão do intestino, alguns podem ser tumores, mas pode ser também aderências. Pessoas que já operaram antes, o intestino ele fica de uma maneira que ele não era originalmente no começo. Então ele pode ter aderência, ou seja, o intestino gruda de uma maneira que ele não consegue funcionar direito. Quando isso acontece, ele acaba distendendo, aumentando, as bactérias acabam se proliferando, ou seja, acabam se multiplicando e tem uma translocação bacteriana. A bactéria acaba passando pela parede do intestino e causando uma infecção no corpo chamada septicemia. Isso é um problema que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente só consegue resolver operando. Então a gente precisa ficar atento aos sinais que são distensão abdominal, a barriga acaba aumentando de tamanho, náuseas e vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Então a pessoa que tem a barriga cresce, para de eliminar gases, tem muita dor em cólica e já operou antes, ou mesmo que não tenha operado, tem esses sintomas, vale a pena de prestar atenção para não correr e ter esse problema que o Lázaro teve. Legal, doutor. A gente continua o bate-papo daqui a pouquinho. A gente pode falar sobre algo que acho que a gente não tratou ainda aqui no programa. Incontinência fecal. Daqui a pouco a gente fala, então fique aí, porque a gente vai para a previsão do tempo, saber como fica, né, esse início de semana em São José dos Campos e nas outras cidades também. Semana de tempo estável em toda a região, sol entre poucas nuvens em Campos do Jordão com a máxima de 22 graus. Aqui no Vale, em Jacareí, a máxima é de 28, Taubaté e Lorena, 29 graus. Sol entre poucas nuvens também no litoral, máxima de 30 em Caraguatatuba e 29 em Ilhabela. Hoje em São José, máxima de 28, a temperatura sobe, amanhã 31 e na quarta-feira, máxima de 34, previsão de 35 para quinta-feira. Semana quente também em Taubaté, amanhã, terça-feira, máxima de 32, quarta-feira é 35 e quinta-feira máxima de 36 graus, sol entre poucas nuvens. E quando? Depois de amanhã. Calor, né, gente? Nossa. Bom, vamos lá então. Júnior Bianchini trazendo pra gente. Aconteceu muita coisa esse final de semana, né? Então, Nossa. direto da Estavar, ele trouxe pra gente alguns assuntos mais comentados. Tudo bem, Lucas, Águida? Tudo bem? Boa tarde pra Boa vocês. tarde. Esse fim de semana realmente teve muita notícia, muita coisa ao mesmo tempo. Mas não tem como a gente não falar desse caso. É um dos casos mais comentados da internet, que é sobre o estado de saúde do Faustão. Fausto Silva, pois é. Ele está internado desde o dia 5 de agosto, tratando uma insuficiência cardíaca. E de acordo com o boletim médico, o mais recente que foi divulgado pelo Hospital Albert Einstein, ele, por conta desse agravamento da saúde, do quadro de saúde dele, ele vai precisar passar por um transplante de coração. Nossa. Enquanto o Faustão está na fila do SUS, é muito louco pensar nisso, né? Sim, ele está na fila do SUS para receber um coração compatível. Ele toma alguns medicamentos para ajudar na força do bombeamento do coração ali, para até esperar esse coração chegar. No último sábado, não sei se vocês viram isso, o Caio Castro ele deu um susto em todo mundo. Ele postou uma foto do Faustão no Instagram dele, meio que em tom de despedida, uma foto em preto e branco. Ele estava querendo despedir do Faustão apresentador, mas ficou muito estranho, né? Sim. O pessoal até questionou, mas será que aconteceu o pior com o Faustão? Será que o Caio Castro está sabendo de algo que a gente não sabe? Sim. Aí logo depois disso, o João Guilherme, que é o filho do Faustão, postou um vídeo do próprio Faustão falando, não, gente, ó, tô aqui ainda, eu tô aqui no tratamento. Quem manda é o cara lá de cima, ele quem vai decidir se eu vou ficar ou não, mas tô aqui. Se você gostar de mim, reze por mim, é isso. Então,
Faustão está passando esse probleminha de saúde, mas a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, né? A gente só fica com esse medo, assim, pela questão da fila do SUS, né? O doutor Rodrigo Bruno estava comentando antes de começar o programa que tá algo bem rápido, em relação ao coração, diz que é algo bem rápido, que às vezes realmente pode acontecer, mas mesmo assim, né? A gente fica com esse medo. Fica apreensivo, é verdade. Algumas matérias foram publicadas dizendo que demora de 12 a 18 meses, mas se for esse tempo... eu não sei também, né? É muito relativo. E todo mundo questiona, mas o Faustão tem dinheiro, mesmo assim é fila do SUS? Enfim. Para esse caso é mesmo, não tem como pular. Não tem jeito, não tem como legalmente pular. Não tem o que fazer. Agora, Caio Castro, com aquele texto dele, eu achei tanto estranho. Mas sabe que teve um monte? A Ivete Sangalo também postou. Mas preto e branco, né? Parece que foi algo intencional, não sei. Às vezes a gente já começa a julgar, né? Pra chamar um pouco mais atenção. Porque ele tá sendo da TV, né? O preto e branco é o que geralmente a gente usa aqui na mídia quando realmente é falecimento. Exato. Ele viajou. Acho que deu pra viajar. Bom, mudando de assunto agora, mais um capítulo dessa novela, a novela Larissa Manoela. Nossa. Essa novela é Essa não tem fim, hein? Ontem o Fantástico exibiu mais uma parte da entrevista que foi feita com a Larissa. E dessa vez ela expôs algumas mensagens onde ela tentava se aproximar da mãe e falou também sobre o seu plano de saúde que foi cortado. Cortaram o plano dela. A advogada da Larissa, ela participou também dessa entrevista, mostrou uma série de transferências, totalizaram cerca de R$850 mil, que os pais fizeram da conta da Larissa para a conta deles. Pegou esse dinheiro e transferiu. A advogada da Larissa explicou que realmente, depois dos 18 anos, lembra aquele negócio, nossa, mas a Larissa tem cartão de crédito, ela a mãe tinha falou cartão. Isso no SBT, que ela deu aquela entrevista para SBT ontem mesmo, né? A advogada confirmou realmente, a Larissa tinha cartão, mas ela tinha que pedir permissão para usar esse cartão. Ela não podia usar quando ela quisesse. Entendi. Bom, depois do rompimento com os pais, a Larissa ficou com um apartamento. E aí, recentemente, ela vendeu esse apartamento, fez um empréstimo para juntar dinheiro e comprar a mansão que ela está morando agora. Então, teve que fazer um empréstimo para comprar a mansão, para complementar a renda lá. Vida do brasileiro, é isso mesmo. Minha casa, minha vida. Minha casa, Seja minha bem-vinda, meu amor. Pegou Minha Casa, Minha Vida. É Minha Casa, Minha Mansão, no caso dela. Ela tem um relato que os pais impediram dela entrar no próprio apartamento uma vez, enfim. Um outro ponto da entrevista é que uma mensagem que a Larissa enviou para a mãe dela, falando: mãe, Feliz Natal, te amo, tal, né? Saudade da minha amiga, tal. E a mãe, ela foi um pouco... ríspida. Ela falou o seguinte... Tem tudo a ver com o assunto de hoje. Ela mandou ir pra aqui. Lá pra M. Mandou ir pra M. Tem a ver com o assunto de hoje. Ô, filha, vai pra M, vai pra M. Meu Deus. Esqueça que eu sou sua mãe. Não foi nesse... Nervoso. Meio pesado, né? Desequilibrada, né? O SBT exibiu um trecho da entrevista que eles fizeram com a mãe dela ontem, né? E... aquele negócio, troca de acusação, eu falei, não falei, e aí tá desse jeito. A entrevista foi muito criticada também. A Cris Flores, inclusive, deletou agora há pouco do perfil dela a entrevista. Deletou? Deletou? Então, porque, gente, segunda vez. Primeiro ela entrevistou a grávida de Taubaté e não deu certo. Agora a mãe da Larissa Manoela. É verdade. Cris Flores, minha amiga, faça uma oração antes de entrevistar. É complicado, é verdade. Porque mas enfim, é a palavra de uma contra a outra, eu já nem sei o que pensar mais sobre esse caso. Na verdade, né? Pra ela ter feito isso, é porque deve ter visto que a mãe da Larissa Manoela realmente não agiu de boa fé na entrevista. Pois é, teve choro, teve riso, estranho, né? Dá tempo só de eu comentar uma coisinha? Claro. Porque hoje tem estreia, é de uma novidade verdade. na tela da Band. Depois do Jornal da Band, às 8h30, estreia O Melhor da Noite com o Zeca Camargo e com a Glenda Kozlovski, que eu fiquei um fim de semana todo treinando pra falar aqui. Eu nem tento. Falou e não errou. Gostei. Você que curte realities, gastronomia, games, viagem, ciência, encontro, reencontro, conhecer lugares aí no Brasil, animais, relatos, enfim, tem um monte de coisa nesse programa que você vai curtir. O Melhor da Noite. Vai ter também, logo após o Melhor da Noite, uma outra estreia, que é o Perrengue do Dia, uma outra novidade. Que a gente teve, né, o pessoal da semana passada. Participaram aqui, né? Participaram com a gente. O Tatola, o Denis Mota, o Ângelo, o Ricardinho. Eles vão comandar essa atração diária que vai contar com muita coisa legal também. Os vídeos, né? Os melhores vídeos da internet, que é uma marca deles. Vai ter brincadeira no palco, vai ter plateia também, prêmio, vai ser bem legal, muita interação. Então, hoje
O melhor da noite, depois o perrengue do dia. 2 com as novidades aqui na Band. Chique, hein? Ótimo. É isso. Obrigada, viu? Até Amanhã eu amanhã. volto. Veio com muita informação. Nossa, hoje. várias. Hoje, Valeu mesmo. fim de semana foi quente. Foi mesmo, né? Nossa. Já estou de olho. Tchau. Valeu, Tchau. querido. Até mais. Olha, a gente vai dar um intervalinho, daqui a pouco, na volta, a gente vai falar sobre a inteligência artificial, que movimenta também o mercado de trabalho. Pois é, e tem mais dicas também para a saúde do seu intestino com o Dr. Rodrigo. Não sai daí. Já estamos de volta, o nosso entrevistado hoje é o médico proctologista, Dr. Rodrigo Bruno, e a gente está conversando um pouco sobre a saúde do intestino e como a gente pode melhorá-lo, né? Bora então ver mais participação dos telespectadores? Dr. Rodrigo, Águida, tô aqui com a dona Thelma e ela comentou que o intestino dela funciona super bem, né? Super bem, tranquilo, normal. E sempre foi assim. Sem problema, sempre foi assim, graças a Deus. Como que você se alimenta, então? De repente é uma dica pra gente que tá assistindo aqui. É o nosso dia a dia, né? Eu não tenho muita escolha, assim, hoje eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo. Graças a Deus, eu posso comer de tudo e nada me faz mal, não. Será que tem algum tipo de alimento que ajuda o intestino a funcionar mais? Vamos ver com o Dr. Rodrigo? E aí, doutor Rodrigo? Como a gente falou, eu acho que essa alimentação balanceada é o segredo. Ela com certeza deve ter uma alimentação bem balanceada para o intestino dela estar funcionando bem. Deve ter fibras, que são as folhas verdes, ela deve tomar o líquido suficiente para o intestino funcionar, ela deve ter um pouquinho de carboidrato. Tem que ter também, viu, Lucas, viu, Agda, um pouquinho de gordura, um pouquinho de fritura. Não é cortar tudo isso, precisa ter uma alimentação balanceada. E isso vai fazendo com que o intestino funcione bem. Exercício, ela deve caminhar, deve ter suas atividades, que deve fazer com que o intestino dela funcione bem. E a parte genética também, né? Tem gente que tem uma tendência a ter intestino mais solto, a gente tem uma tendência a ter intestino mais preso, que a gente vai ajustando isso ao longo da vida. Que coisa, né, meninas? Genético, né, gente? Como que pode, né? O meu... Imagina, de pai para filho, ou de mãe para filha, né? Ou filho, né? Eu não fico 2 minutos no banheiro. Que bom, amiga. O seu funciona super bem. Muito! Ai, que bom, né, Porque gente? eu tô dando risada porque eu puxei meu pai é a mesma coisa. Que ótimo, isso é ótimo. Doutor, vamos continuar conversando um pouquinho. Então, eu sei que tem perguntinhas chegando e acho que é legal a gente valorizar o pessoal de casa que está participando. Ótimo. Vamos colocar uma perguntinha, então, amiga. Lê para mim, por favor. Vamos lá. Vamos lá, então. Aqui na tela para mim, Rafinha, por favor, que a apresentadora às vezes não consegue chegar muito de longe, não. Vamos lá, o Fabiano mandou pra gente. Fala um pouco sobre a síndrome do intestino irritável, que não tem cura e só tem aumentado os casos. O que faz bem e o que faz mal, doutor? Obrigada, Fabiano. Ótimo. Fabiano, obrigado pela pergunta. É uma ótima pergunta. A síndrome do colo irritável, ela vem se desenvolvendo e vem aparecendo cada vez mais nos dias de hoje. Ela é uma alteração do intestino que é muito ligada à parte emocional. Então, assim, pessoas mais ansiosas acabam tendo alterações do intestino que levam à síndrome do colo irritável. Pode ser intestino muito solto ou intestino muito preso, distensão abdominal, dores em cólica, e isso tem como base a parte emocional. Tem uns critérios que a gente chama de critérios de Roma, que a gente usa para poder ver o grau dessa síndrome do colo irritável, e ela vem aparecendo porque o nível de ansiedade, você sabe que nesses últimos anos aumentou muito, e a gente vem sentindo que essa síndrome vem aparecendo mais e a gente consegue ver isso. Por isso que a gente fala que não tem cura, porque ela depende da ansiedade. Se você controla a ansiedade, o seu intestino volta a ficar bem. Se você acaba tendo um período de mais ansiedade, ele volta a sair do eixo e a gente vai ajustando. Mas ela é uma síndrome que a gente tem evoluído muito no tratamento, medicamentos, e a gente tem conseguido resolver a grande maioria dos casos. Excelente, doutor. Tem mais perguntinhas chegando, vamos fazer para o doutor então da Priscila. A Priscila pergunta o seguinte: sou bariátrica há 8 anos e desde a cirurgia sofro com a constipação. Agora estou gestante. Como faço para melhorar essa condição? O que geralmente acaba juntando mais ainda. Exato, né? é uma ótima gestante. pergunta. E assim, é uma ótima pergunta porque a cirurgia bariátrica ela vem aumentando muito, com as indicações, lógico, vem melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes pós-cirurgia, mas ela também tem algumas alteraçõezinhas que a gente precisa ajustar. Na grande maioria das vezes, como a pessoa tem um estômago grande e acaba reduzindo esse estômago para um estômago bem pequeno, às vezes a ingesta de líquido fica um pouquinho comprometida. Então a pessoa, às vezes, como tem um estômago pequeno, ela se sacia mais rápido e acaba tendo que tomar mais líquido em menores quantidades durante
várias vezes ao dia. Então, eu gostaria de, às vezes, ela prestar atenção na ingesta de líquido dela, as fibras, o exercício físico. Às vezes ela está grávida, às vezes a pessoa fica um pouco mais restrita. Isso eu acho que te ajudaria muito se você caprichasse mais no líquido, fibras e um pouquinho mais de caminhada. Tem mais uma perguntinha chegando, vamos dar uma olhada na próxima, né? Que é do Israel Luz. Obrigada, viu, Israel? Boa tarde, parabéns pelo programa, assisto todo dia. Eba. Que bom, tenho meu intestino preguiçoso e muitos anos tomo muita água, inclusive cedo em jejum, mas mesmo assim ele é preguiçoso. Ouvi um profissional de saúde falando que a glutamina é excelente para regular o intestino. Comprei e estou usando em jejum de manhã. Me orienta, por favor, sobre a glutamina? Sucesso para você. Amei essa pergunta. Diferente, muito que legal. A glutamina ela acaba sendo usada mais para restabelecer, são as microvilosidades. Ela acaba sendo usada para restabelecer a mucosa intestinal. E isso, consequentemente, vai levar o intestino a funcionar melhor. Ela precisa ser usada com um pouco de cuidado, porque ele é um aminoácido que você vai tomando, às vezes você precisa tomar sob orientação. Mas ele tem sido usado cada vez mais para poder regularizar o intestino. E é excelente. O intestino preguiçoso, ele pode ser de diversas causas. Pode ser alimentação, ingesta de líquido, ele já toma bastante líquido, e tem a parte genética. Tem gente que às vezes tem o intestino preguiçoso porque o nervo que inerva o intestino, ele é um pouco mais preguiçoso, ele é um pouco mais lento. E isso é uma coisa que às vezes a gente consegue saber com alguns exames e às vezes ajudá-lo com alguns medicamentos mais recentes que acaba estimulando esse nervo a fazer o intestino ter um movimento mais regular, e isso acaba ajudando mais. Interessante, né, gente? Eu tomo a glutamina todo dia, mas eu tomo mais por causa da academia. Da academia, né, também. Que interessante, muito legal, viu, gente? Já a gente vem com mais perguntinhas de vocês, mas agora vamos para a notícia. Todo mundo repete por aí que a inteligência artificial vai dizimar milhões de empregos, né? Será? Inclusive, a gente trouxe esse assunto aqui, né, no programa, falando sobre a questão do emprego. Como podemos olhar para a tecnologia nova de um jeito diferente, hein? Ela também deverá criar novas profissões e oportunidades, com certeza, mas a gente tem que se preparar. Formada em publicidade, Camila sempre trabalhou com tecnologia na área de marketing. Ao mesmo mudou de empresa para ser gerente de produtos ligados à inteligência artificial. É algo muito novo no mercado, então a gente pensa que pode tirar muitos empregos, mas acho que acabou colaborando e as pessoas foram se especializando e isso foi agregando muito valor, né? A inteligência artificial é uma área da ciência que permite que computadores aprendam a executar ações simples, porém trabalhosas, de maneira eficiente. Para os especialistas do setor, com um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, muitas profissões serão criadas a partir da evolução da inteligência artificial, principalmente atividades mecanizadas e padronizadas. Com isso, podem surgir novas profissões em áreas como engenharia e direito, para carreiras ligadas à análise e consultoria. Atendimento ao cliente, percepção do funcionário, aquelas atividades mais subjetivas, estas, em médio e curto espaço de tempo, com toda certeza não serão substituídas pela inteligência artificial. Então ela não vem única e exclusivamente para acabar com posições, mas sim para mudar essas posições, para qualificar as posições de trabalho. Ela vai acelerar principalmente a necessidade do profissional se qualificar. Com 70 funcionários, esta empresa pretende aumentar o quadro em 10% até o ano que vem. Se especializar em tecnologia, segurança digital e infraestrutura de dados são diferenciais. A gente precisa saber operar a inteligência artificial, então quem estiver mais preparado vai sobreviver no mercado, sim. Tá certo, fica o toque para você. Então a gente não pode ter medo do novo não, viu, gente? A gente tem que abraçar tudo que foi para o melhor, né? Conversar agora com o William Jordão, ele está na rádio Band Vale FM para trazer para a gente um dos destaques do jornalismo da rádio. Boa tarde, meu amigo. Oi, Lucas. Boa tarde, Águida, todos que nos acompanham. Exatamente, a gente vai falar sobre o mutirão que o Poupa Tempo e o Detran estão fazendo, está fazendo esse mutirão durante o mês de agosto para a renovação da CNHs. Se você está com o prazo expirando da sua carteira de motorista, preste atenção. Entre lá no site poupatempo.sp.gov.br, faça o agendamento, porque sábado que vem, dia 26, tem mutirão em todos os postos do Poupa Tempo do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Lembrando que você precisa fazer essa renovação, porque senão, se você for pego com a carteira de habilitação vencida,
São 7 pontos na carteira, multa de R$ 296 aproximadamente e pode ter o seu veículo apreendido, viu, Lucas e Águida? Tem que tomar cuidado aí. A minha está vencendo esse mês e eu já estou correndo para fazer o meu agendamento também. Vamos atualizar as condições das estradas? Nesse exato momento, a rodovia Presidente Dutra segue tranquila, exceto naqueles pontos onde estão tendo obras aqui no Vale do Paraíba, como em Jacareí, no quilômetro 157, e também no quilômetro 133, sentido Rio de Janeiro, na altura de São José dos Campos. Por causa dessas obras, o trânsito fica mais complicado. No sentido da capital paulista, obras também complicam a vida do motorista aí no quilômetro 155, na altura de São José dos Campos. A rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto segue tranquila nos dois sentidos e as litorâneas, tanto a Oswaldo Cruz quanto a Tamoios, também o motorista faz uma boa viagem. Aquela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o motorista também não encontra nenhuma complicação neste início de tarde de segunda-feira. Lucas e Águida. Ótimas notícias. Obrigada, viu, William? Até mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre o mercado pet, que não para de crescer? Coisa boa, né, gente? Para quem ama os bichinhos de estimação, muito legal. E também, no próximo bloco, a gente vai conhecer os ganhadores do Vale Cap de ontem, viu? Não sai daí que é rapidinho. Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais estaremos ao vivo com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem. Então não percam, fiquem ligadinhos. Voltei hoje aqui no estúdio agora com a Alessandra Michele para trazer pra gente os ganhadores do Vale Cap. E tem ganhador de segunda vez, gente. Olha Exatamente, que Boa tarde a todos. Eu quero ganhar também. Olha, no primeiro prêmio nós tivemos R$10 mil. O ganhador é o Fábio Jorge, de São José dos Campos. Falou que R$10 mil veio na hora exata para você, né? Veio na hora exata para poder ajudar a reforma da casa. Nós vamos fazer uma reforma bem bacana. Veio numa boa hora. Parabéns, viu? Pode ir para lá, por favor. Segundo prêmio é uma moto Honda. O ganhador é o Sérgio Natalino, daqui da cidade de Jacareí. Mas o ponto de venda pé quente, que ele ganha pela segunda vez, é aqui em São José dos Campos. E esse prêmio vai te ajudar? Vai, sempre vem numa boa hora, né? Parabéns, viu? Parabéns. Pode ir pra lá, Sorte, por favor. gente, Terceiro prêmio é uma moto Honda para o ganhador Fábio Araújo, da cidade de Taubaté, que não está presente, tá? Aqui está a ganhadora do quarto prêmio, ganhou um Corolla mais R$20 mil. Gente, ela vai contar para vocês aí de casa. Há quantos dias atrás você ganhou no Vale Cap? Faz 15 dias que eu ganhei no Giro da Sorte, juntamente com minha família, meus amigos, meus vizinhos, no bolão. Ela vende Vale Cap, faz um bolão entre os amigos e familiares. E aí ganhou. E agora você voltou para buscar o Corolla mais R$20 mil. Corolla mais R$20 mil para ser dividido com todos nós aí, ó. Parabéns, continue com Rose Ribeiro Adesivos. É isso aí, parabéns, viu? Isso aí mesmo, Rose, legal. Parabéns. E tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Gente, para a próxima semana, quem sonha em ter a casa própria, mobiliar, ter carros, tá tudo aqui para você, hein? No primeiro prêmio tem R$11 mil. No segundo prêmio tem uma moto Honda. No terceiro prêmio, outra moto Honda. E no quarto prêmio, eu já soltei, dei um spoiler, mas vou falar. Uma casa mobiliada, mais um HB20 na garagem. Gente, é sonho de todo mundo, né? Com certeza. E teremos também o super giro da sorte, que serão 60 giros no valor de R$2 mil cada. E lembrando que vocês apenas com um título têm dupla chance de ganhar e ainda ajudar a pai da sua cidade. É maravilhoso. Legal, Ale. Muito obrigada, agradeço, viu? Até semana que vem. Participem, gente. É isso mesmo. Vamos falar sobre o mercado pet? O Brasil tem quase 170 milhões de animais de estimação. Olha que quantos! Demais, né, amiga? Realmente é um mercado bilionário que não para de crescer. O astral da casa mudou quando o Mica entrou para essa família. Ele preencheu igual uma criança. A gente já tinha uma criança em casa, só fez somar. A gente colocou ele para dormir junto com o Gael dentro do quarto e, coincidência ou não, o sono de Gael começou a melhorar também. No Brasil, são quase 170 milhões de animais de estimação. Em média, praticamente 2 pets para cada casa. Os cachorros ainda são maioria, mas com a correria do dia a dia, nem todo mundo tem tempo para dar a atenção necessária aos cães. Por isso, bichos um pouco mais independentes vêm caindo cada vez mais na graça dos brasileiros que não abrem mão de uma companhia animal. As aves já são o segundo tipo de pet mais comum no país, à frente até dos gatos. Muitas espécies, como as calopsitas, por exemplo, são dóceis, divertidas e permitidas criar em casa. Vai lá, amigão. O sucesso dos bichos faz o setor de produtos para pets alcançar voos mais altos.
O faturamento da indústria no Brasil é o terceiro maior do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. Somando com o varejo e serviços, esse mercado faturou 60 bilhões de reais no ano passado. E a expectativa é crescer 10% esse ano. O próprio Bom Itos aumentou a ampliação de funcionamento aos domingos, porque a procura do cliente também fez com que a gente fosse se adaptando à necessidade e fazendo com que o serviço só aumentasse. Desde que você tenha tempo para cuidar, né, tenha responsabilidade para entender o que é um pet dentro de sua casa, né, as necessidades básicas que ele precisa, eu recomendo porque vale demais a pena. É realmente um outro filho que a gente tem. É um amor incrível assim que não dá para descrever. Alimenta a alma, né? Na verdade, é isso que eles falam, né? Que transforma realmente o dia a dia de quem tem, viu? Mas tem que ter a responsabilidade, como ele falou. Senão né? não Cuidar vale a pena. Certinho. Vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre saúde do intestino com o Dr. Rodrigo. Doutor, a gente está recebendo aqui perguntinhas. Vamos fazer mais outra aqui. Vamos ver qual perguntinha que chegou para o doutor sobre pólipo, não é isso? A Marta comentando aqui. Já retirei 6 pólipos do intestino em 2 anos. E já perdi uma prima com câncer de intestino. Faço colonoscopia de 2 em 2 anos. Existe algum tratamento ou dieta para evitar o reaparecimento desses pólipos? É uma ótima pergunta, porque os pólipos são alterações que podem aparecer em qualquer pessoa antes a partir dos 50, hoje a partir dos 45 anos de idade. Então são umas verruguinhas inicialmente benignas, na grande maioria dos casos, que aparecem no intestino após os 45 anos e que a gente retira por aquele exame chamado colonoscopia. Ela, na grande maioria das vezes, é ligada à parte genética, né? Mas os alimentos que a gente fala que são os embutidos, os alimentos enlatados, que têm nitrosaminas, que é uma substância de conservação, ela pode irritar o intestino. Então, nós, ocidentais, temos, a princípio, mais pólipos do que alguns países da África que comem mais fibras. Esses estudos vêm aparecendo. Então, o que a gente pode dizer é que a grande maioria das vezes é ligada à parte genética, fazer a colonoscopia, mesmo que não tenha nenhum sintoma a partir dos 45 anos, para vigiar os pólipos e tentar comer com bastante fibra e evitar alimentos muito gordurosos com esses embutidos, enlatados, que têm essas substâncias que podem estimular a produção de pólipos. Assim, antes de fazer o exame, doutor, é possível saber se tem pólipo ou não? Não, é muito difícil, né? Os pólipos ele acaba sendo diagnosticado mais pela colonoscopia e a gente acaba fazendo uma prevenção na idade que mais costuma aparecer os pólipos. Então a gente acaba fazendo um exame preventivo, que é a colonoscopia. Doutor, a Águida deixou um comentário sobre incontinência fecal. Acho que rapidinho a gente consegue abordar, só para explicar o que seria isso. A incontinência fecal, que é um ótimo assunto, acho que às vezes levar um programa inteiro falando, é a perda fecal que a pessoa tem sem querer. Então ela acaba saindo as fezes e isso tem várias causas. Tipo um escape. Né? Um escape de fezes. Que nem quem tem xixi às vezes. Exatamente. Isso geralmente acontece por uma fraqueza da musculatura esfincteriana, que é a musculatura ali que faz a gente segurar, né, as fezes. E ela pode acontecer por várias causas, né? Lesões musculares que às vezes em cirurgias ou às vezes em partos normais podem acontecer. Isso pode acontecer também às vezes uma fraqueza por causa da parte nervosa do músculo que com a idade pode acontecer. Então a incontinência fecal, ela na grande maioria das vezes é esse escape que é muito ruim para a pessoa. Geralmente pessoas mais idosas têm mais casos e isso a gente precisa saber a causa para poder fazer o tratamento correto e melhorar. Legal, doutor. Agora vamos saber o que é mito, o que é a verdade sobre a nossa saúde do intestino. Vamos colocar a primeira, por favor, para o doutor responder. Mito ou verdade? Comer farinha branca faz mal para o intestino, doutor? É um mito, né? A farinha branca, ela tem a sua, vamos dizer assim, a sua função no intestino. O excesso de farinha branca com pouco líquido, ela pode causar a constipação, que é o intestino preso. Então, assim, a farinha, ela comendo assim com uma certa regularidade, mas uma quantidade suficiente, não faz mal. Causa problema. Excelente. Segundo mito ou verdade, para o doutor Rodrigo responder para a gente. Mito ou verdade, doutor? O intestino preso pode indicar problemas mais sérios no intestino. Verdade. Isso é uma coisa que a gente acaba vendo. O intestino preso, ele pode ter as causas que causam esse intestino mais preso. E uma delas pode ser essas alterações, como os pólipos, eles podem crescer, desenvolver em coisas piores e isso pode causar o intestino preso. Então, a pessoa que tem intestino preso tem que investigar para poder saber a causa.
Vamos então ao próximo mito ou verdade. Dá tempo ainda, né, Rafa? Mais um para ele responder. Doutor, mito ou verdade? Beber água é fundamental para o bom funcionamento do intestino? Verdade. Essa é uma verdade que a gente tenta sempre passar para as pessoas. O líquido, né, principalmente a água, é o principal combustível ali para o intestino funcionar bem. Ele acaba absorvendo essa água, mistura com a fibra e faz o intestino funcionar bem e a pessoa acaba ficando bem tranquila. Excelente, doutor. Obrigado pela presença aqui no programa, por responder nossas perguntinhas, viu? Obrigado a vocês, sempre à disposição. Valeu. Legal. Olha, amanhã tem mais falando nisso. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado e também no nosso assunto de amanhã. Olá. Você sabia que o aposentado por invalidez pode ter um acréscimo no valor do seu benefício de até 25%? E que o pensionista, mesmo casando de novo, não corre o risco de perder a sua pensão? Sou Marcos Vinícius, advogado previdenciarista. Estarei junto com o Lucas e a Águida no Falando Nisso Band, a partir das 13 horas, esclarecendo essas e outras dúvidas. Espero você. É isso, gente. Olha, uma excelente semana, viu? Deus abençoe, a gente se vê. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus. Tchau, tchau, boa semana.